Quais são os documentos que você precisa ter para dar entrada na revisão da vida toda? Olha, hein? Tem muita gente que acha que são documentos simples. Até que são em alguns casos, mas a depender de quando você começou a contribuir, aqui vai um cuidado importante que você precisa tomar para a revisão da vida toda ser extremamente vantajosa para você. Então, fique atento neste vídeo que eu vou te falar quais são os documentos necessários para você dar entrada na revisão da vida toda. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá? Sem me alongar demais, eu vou te explicar brevemente o que é a revisão da vida toda, caso você tenha caído de paraquedas aqui agora nesse vídeo. A revisão da vida toda é uma revisão de aposentadoria para incluir toda a vida de trabalho no cálculo da aposentadoria. Mas, Robson, já não é assim? Não, não é. Basicamente, o INSS desconsidera, ou seja, ele finge como se nem existisse o que você pagou para ele antes de julho de 1994. Então, se a sua aposentadoria foi recebida ao primeiro pagamento há menos de 10 anos que você assiste este vídeo e antes de 13 de novembro de 2019, você pode estar com a aposentadoria errada a partir do momento que o INSS desconsiderou os salários anteriores a julho de 1994. Por conta disso, algumas pessoas podem vir a ter direito a essa revisão da vida inteira, exatamente para incluir todas as contribuições no cálculo da aposentadoria. Então, resumo da ópera, essa é a revisão da vida toda. Por conta disso, já pegando o gancho, entenda, o nome vida toda torna os documentos super importantes quando a gente pensa em pedir essa revisão. A revisão da vida toda é uma revisão extremamente documental. Por que documental? Em que pese ser uma revisão que vai ser calculada, que a gente vai precisar dos salários da época, existem certos salários que não estão no CNIS, que é o extrato que o INSS tem sobre você, que tem todo o seu histórico contributivo. Via de regra, os salários anteriores a janeiro de 1982 não estão nesse CNIS. Fora isso, pode existir que até os salários posteriores a essa época também estejam faltantes ou estejam defasados, anotados errados. Então entenda, uma vez que a gente precisa da vida inteira de trabalho, por ser uma revisão da vida inteira, os documentos são mais do que fundamentais, conforme eu já te disse. Uma vez que ela revisa todo o período contributivo e vê se você pode ter uma aposentadoria melhor ao considerar todo o seu período. Então, vamos aos documentos básicos que você precisa ter para entrar com qualquer processo de revisão de aposentadoria. Primeiro, é o CPF, o RG, comprovante de residência, carta de concessão, que é a carta de concessão que seu benefício foi concedido. Essa carta de concessão você pega no portal do Meu INSS, bem como o CNIS, que é o seu histórico de contribuições, que é o CNIS, ele é um Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá tem todas as contribuições, todos os seus vínculos, toda a sua história junto ao INSS. E muitas vezes, quando a gente pede a revisão da vida toda, ou qualquer revisão de aposentadoria, considerando só o CNIS, alguma coisa pode estar faltando. E você também precisa dos contra-cheques. O que são esses contra-cheques? São os contra-cheques do INSS, mas não são aqueles contra-cheques no passado, igual as pessoas esperavam chegar em casa. Os contra-cheques, hoje em dia, você pega também junto ao portal do INSS. Então, esses são os documentos básicos quando a gente pensa em pedir qualquer revisão de aposentadoria. Agora, falando na revisão da vida toda em si, os documentos, além desses que eu te disse atrás, tem os documentos referentes aos salários anteriores a janeiro de 1982, ou qualquer outro salário de um período posterior a isso que não esteja no CNIS. A depender da situação, aliás, sempre você precisa provar o que não está no CNIS no processo de revisão da vida toda. Por exemplo, documentos que podem ter os salários anteriores a janeiro de 1982, você pode usar como prova num processo judicial. A RAIS é como se fosse uma declaração de imposto que as empresas mandam para o Ministério do Trabalho e Emprego. A RAIS ela tem todos os seus salários recebidos mês a mês, inclusive com eventuais adicionais. E a RAIS, para você conseguir ela, você pega no Ministério do Trabalho e Emprego. Você também consegue pela internet, mas eu oriento muitas das vezes ir pessoalmente, porque o atendimento pode ser bem mais rápido. Um outro documento é a ficha financeira. Essa ficha financeira fica guardada na empresa que você trabalhou. Por ser um vínculo muito antigo,
nem sempre as empresas têm essa ficha financeira, que é uma relação de salários que ela te pagava mês a mês. Empresas maiores costumam ter esses documentos guardados, então vale a pena tentar no RH da empresa. Um outro documento que alguns clientes eu já vi guardando são os contra-cheques, principalmente os contra-cheques anteriores a janeiro de 1982. Eles também servem como provas dos salários que não estão no CNIS. Agora, um outro documento bem comum que os clientes têm e que os aposentados costumam guardar é a carteira de trabalho com as alterações salariais. Olha, naquela época, como todo mês o salário mínimo mudava por conta da inflação, e você deve saber bem melhor do que eu, com certeza, lá no finalzinho da sua carteira de trabalho, caso você tenha trabalhado na empresa por um bom lapso de tempo, vai ter as alterações salariais mês a mês, ou de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, por conta da inflação, que eram os reajustes salariais que eram repassados. Então, a carteira de trabalho com as alterações salariais é uma excelente maneira de prova no processo de revisão da vida toda. Só que aqui vai uma dica quanto à carteira de trabalho, ou até um problema em si. A carteira de trabalho, ela tem o salário base, ou seja, só o salário mínimo que você recebia na época. Por exemplo, você foi contratado para 10 salários mínimos lá na época. Vai ter somente esses 10 salários. Mas, Robson, 10 salários não é muita coisa? É sim, mas preste atenção. Vamos supor que no seu caso você recebia algum adicional de insalubridade, você tinha algum adicional por tempo de serviço, qualquer outra coisa que incremente o salário. Isso, via de regra, não está na carteira de trabalho com alterações salariais. E isso pode fazer a revisão da vida toda ser menos vantajosa do que deveria. Por isso que eu prefiro os 3 documentos iniciais, que é a RAIS, a ficha financeira e, mais raro de conseguir, o contra-cheque. Agora vai um outro documento, passando esses 4, né, que é a RAIS, a ficha financeira, o contra-cheque e a carteira de trabalho, que é o 5º, o extrato do FGTS. Aqui no caso do FGTS em si, ele é um documento um pouco mais difícil de você conseguir o extrato. Isso acontece pelo seguinte motivo. O fundo de garantia naquela época, ele não era depositado diretamente na Caixa Econômica como é hoje. Ele poderia ser depositado em qualquer banco. Então entenda, é muito difícil às vezes você ter acesso ao extrato do FGTS. Uma dica que eu gosto de dar aos clientes para conseguir provar esses salários que não estão no CNIS, que são os salários anteriores a janeiro de 1982, é ir no banco que você recebia o salário na época. Por exemplo, você recebia salário no Bradesco. Pode ser que o FGTS é recolhido diretamente no Bradesco. E talvez você consiga um extrato. Enfim, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se você tem qualquer questionamento acerca da revisão da vida toda também. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!